muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma vez o canal da Pylok TV. Meu nome é Jonathan Pylok e hoje, mais uma vez, tier list para decidirmos definitivamente quais são os melhores centers, ou seja, quem são os melhores pivôs da história da NBA. Não tem todos os pivôs aqui, obviamente, tem alguns Halls da Fama, se eu não me engano, todos os Halls da Fama que jogaram como pivô estão nessa lista, mas caso vocês achem que ficou faltando algum pivô, ficou faltando algum nome, coloquem nos comentários aí que nós vamos fazer uma nova lista, quem sabe, não sei. Deixe nos comentários, se inscreva no canal e deixe um like e vamos para essa lista, vamos para essa lista. E o nosso primeiro nome da lista é o nosso querido Ben Wallace. Ben Wallace, que foi uma vez campeão da NBA com aqueles Bad Boys do Detroit Pistons. Ele foi 4 vezes o jogador defensivo do ano, ou seja, ele ganhou 4 vezes o D-Boy, começamos bem, e 4 vezes All-Stars. E as médias do Ben Wallace giravam em torno de média 5.7 pontos, ele não era um cara de fazer pontos, 9.6 rebotes, isso aqui é interessante, quase 10 rebotes em 2090, muita coisa. 1.3 assistências, então ele dava um passezinho ali, todo jogo dava umzinho, dava 2, dava um ou 2 passes por jogo, então assim, ele conseguia ficar em quadra. 2 roubos de bola, quer dizer, falei errado, 2 tocos por jogo e 1.3 roubos de bola, ou seja, defensivamente o Ben Wallace realmente era um gigante, um colosso defensivo, mas ofensivamente não fez muita coisa e só ganhou um título. Se a gente vai ver aqui nomes nessa lista que foram campeões mais de 10 vezes, então assim, o Ben Wallace, ele foi 4 vezes defensor do ano, ele foi campeão da NBA, mas eu não sei se ele chega a ser um pilar no que se refere a ser o cara do time. Eu acho que esse primeiro lugar, ele tem que ser levado em consideração um cara que pode te levar ao título. E apenas o Ben Wallace sozinho, ele não te leva ao título. Ele pode ser o seu melhor defensor para um título, um jogador titular. Mas eu não sei se ele chega a ser um pilar que te leva do zero ao título, né? Então, a gente vai colocar aqui no pedregulho, porque ele realmente é um sapato, ele é uma pedra no sapato de qualquer pessoa, ele é um pedregulho no caminho, então a gente vai colocar aqui ele como na terceira prateleira, e a gente vai começar os trabalhos no meio. Vamos começar razoável, para não irritar ninguém. Vamos lá. E agora a gente vai irritar algumas pessoas. Bill Russell, Celtics, o meu odiado Celtics, o odiado Celtics de 90% da torcida do Lakers, né? Se você é torcedor do Lakers e você não odeia o Celtics, você tá errado, cara. Você tá errado. Rivalidade saudável, mas ainda assim odeio o Celtics. Odiar o Celtics é bom, brincadeira, senhores. Cara, Bill Russell, 11 títulos, não tem como não colocar ele como um pilar, porque assim, se o cara tem 11 títulos e ele for o melhor jogador em quadra, não tem o que fazer. Médias do Bill Russell: 15.1 pontos, 22 rebotes, 4.3 assistências. Ou seja, eu duvido muito que tinha alguém no time dele nesses 11 jogos, nesses 11 títulos, que teve médias de pontos maiores que eles. Posso não saber, posso estar falando merda, acontecia. O Bill Russell pode ter sido um grande reboteiro, mas na minha concepção, pelo que eu conheço da história do Bill Russell, ele foi o principal jogador em todos os títulos do Celtics até ele se aposentar. Até ele se aposentar não, mas nos 11 campeonatos que ele ganhou, ele foi o principal jogador. Então assim, 11 vezes campeões da NBA, 5 vezes MVP
né, MVP da NBA, 12 vezes All-Stars. Ou seja, se o cara foi 5 vezes MVP, ele foi 5 vezes o melhor jogador da temporada. Não tem como questionar muito isso. Então ele vai estrear o nosso pilar aqui. Será que ele vai ser o único no pilar? Vamos ver. 11 títulos pesa muito. Vamos lá. O próximo cara, uma lenda do San Antonio Spurs, David Robinson, né? David Robinson, que teve 21 pontos de média, 10.6 rebotes, 2.5 assistências e 3 blocos por partida. Cara, forte, né? Forte. 3 blocos por partida, mais de 20 pontos por partida, mais de 10 rebotes por partida, ou seja, a média da carreira dele é um double-double. Claro que o Bill Russell também é, mas você ter médias na carreira de double-double são para poucos pivôs. Pouquíssimos pivôs. Exemplo, nessa lista aqui não tem Anthony Davis. Eu acho que o Anthony Davis deveria ter entrado nessa lista aqui, mas aqui menções honrosas para o meu saudoso Sr. Glass, o Date Davis. Mas, cara, eu acho que o David Robinson aqui ele é no mínimo uma rocha, né, cara? O David Robinson, ele é um cara que pode te levar a um título. Pode. Eu acho que ele foi 2 vezes campeão da NBA, teve um MVP na carreira, em 95, teve um defensor do ano também, muito provavelmente em 95, então em 95 ele era gigantesco. E ele tem 3 blocos por partida. Eu gosto muito do center que tem múltiplos blocos. Por isso que eu gosto tanto do Embiid. E o Embiid também não está nessa lista aqui, porque o Embiid não está no mesmo nível desses caras. O Embiid está no terceiro ano, então ele também não está nessa lista. Mesmo o Anthony Davis tendo um título. E o Embiid não tendo, o Embiid está aqui, o Anthony Davis não está. Mas isso aí a gente releva, né? Vamos lá. O próximo da nossa lista é o DeMarcus Cousins, que teve médias de 19.6 pontos, 10.2 botes, 3 assistências, 1 bloco e 1.3 steals. Cara, double-double de média. Eu acho que o DeMarcus Cousins, assim, é muito bom, é muito foda, então fez muito pelo Kings, mas nunca chegou em lugar nenhum, né? Foi 4 vezes All-Stars, foi 2 vezes Second Team, mas não chegou em lugar nenhum, né? E como ele não tem nenhum título, todos os outros têm, né? Então, assim, mesmo que ele tenha tido médias fenomenais, ele não conseguiu ganhar um título, ele não te levou à Terra Prometida. E se ele não te leva à Terra Prometida, fica complicado ele subir nessa lista, porque temos nomes muito grandes. Cara, eu vou colocar ele como granito, porque ainda a gente ainda tem outros nomes aqui nessa lista que a gente vai falar deles. O próximo é o jogador do Denver Nuggets, o Mutombo, né? Ele teve na carreira médias de 9.8 pontos, 10.3 rebotes, 1 assistência e 2.8 tocos. Então ele dava 3 tocos por partidas, fazia 10 pontos por partida e tinha pelo menos 10 rebotes por partida. Ele assim, ficou faltando 0,2 décimos, mas 0,2 décimos bem conversado com você, eu e todos nós sabemos que o professor te passa. Então aqui ele também vai ter média de double-double. Foi 4 vezes defensor do ano, 8 vezes All-Star, 2 vezes o segundo maior bloqueador da história da NBA. Então assim, o Mutombo, ele não foi campeão também, isso interfere, e ele é o segundo maior bloqueador da história da NBA, ou seja, ele distribuía pontos, então ele jogou muitos anos com uma média de tocos muito alta. Cara,
não sei se eu coloco ele aqui. Eu vou colocar ele como pedregulho. Mesmo ele não tendo um título, eu vou colocar ele como pedregulho. A nossa próxima fera foi o Dwight Howard. Dwight Howard que foi campeão apenas com o Lakers, mas em sua época auge, que a gente está considerando aqui o que fez ele se tornar um Hall da Fama, ele teve médias de 15 pontos, 11 rebotes, 1 assistências e 1.8 tocos. Então ele dava quase 2 tocos por partida e tinha um double-double de média. Cara, eu vou colocar ele como britadeira, porque o Dwight Howard, ele era muito foda na época que ele jogava. Ele era muito foda, mas só que ele se lesionou muito, né? E quando ele foi campeão da NBA, já não era esse Dwight Howard de 15 pontos, 11 rebotes, que podia fazer 30 pontos, era um monstro defensivo. Não é aquele Dwight Howard que pulou por cima de um carro com a capa de Superman no All-Star. Ele não é esse Dwight Howard quando ele ganhou o título. Ele era um pivô secundário. Então a gente vai colocar ele aqui como britadeira porque, cara, a carreira do Dwight Howard foi decepcionante, para falar o mínimo. Ele tinha potencial para ser um dos grandes pivôs da liga, mas, cara, talvez ele não entre no meu top 10. Assim, tive no meu time quando ele já não estava no auge, mas é complicado. Então aqui a gente vai colocar o Dwight Howard na última posição como britadeira. O próximo que a gente tem aqui, esse aqui, eu sou fã. Esse cara aqui eu sou fã. Hakeem Olajuwon. Cara, o Hakeem, se o Bill Russell foi essencial na carreira, o Hakeem também. O Hakeem levou Houston a múltiplos campeonatos. O Hakeem tem dois campeonatos, tem um MVP, tem 2 vezes de boy, o maior distribuidor de tocos da história da NBA, ou seja, ainda tem que ser passado. Hakeem Olajuwon é incrível. Ele distribuía tudo. Era bizarro. Vamos para as médias dele. Ele teve 21.8 pontos, 11.1 rebotes, 2.5 assistências, 3.1 tocos e 1.7 steals. Cara, ele teve mais de 3 tocos por partida de média. Não é tipo, um jogo, não. Ele teve mais, consistentemente, ele dava mais de 3 tocos por partida na carreira dele. E, obviamente, teve partidas que ele deu menos tocos e teve partidas que ele deu mais tocos. Então, assim, incrível. O Hakeem Olajuwon cara, top 3 pivôs da história da NBA. Top 3 pivôs da história da NBA, sem sombra de dúvida. Então, muito merecido ele ser um pilar. Ele é um cara que te leva ao título. Então, muito justificado. E eu vou ser bem sincero que ele tem médias melhores que o Bill Russell. Ele é um recordista dentro da NBA maior que o Bill Russell, mesmo o Bill Russell tendo ganhado múltiplos títulos a mais do que o Hakeem. O Hakeem Olajuwon. Mas como essa é a minha opinião, ele vai ficar aqui como o pilar à frente do Bill Russell. Tudo de ruim pro Boston Celtics, tudo de ruim. Agora, Joel Embiid. Cara, o que a gente vai falar do Embiid? O Embiid, que é um pontuador fenomenal, que teve 27.8 pontos de média, 11.2 rebotes, 3.6 assistências e 1.7 blocos. Isso na carreira, né? Cara, o Embiid é um jogador fenomenal. Um cara que te entrega 27 pontos é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores que você pode querer na sua equipe. Mas o Joel Embiid também tem um outro problema, que ele não joga. Ele se lesiona. A gente vai ver no próximo ano aí, talvez, o Joel Embiid com menos carga, com menos protagonismo e não tendo a necessidade desse protagonista para o time dele vencer. Então, no próprio time que atualmente está o Joel Embiid, o Embiid não é o principal jogador. E
quando ele era o principal jogador desse Philadelphia, o Philadelphia nunca conseguiu chegar em lugar nenhum porque o Philadelphia o Embiid não se mantém saudável. E aí, se o Embiid não se mantém saudável, o Philadelphia não consegue chegar em lugar nenhum. Vamos ver esse ano que ele não vai precisar ser o principal jogador, se ele vai conseguir realmente desempenhar, cara. Eu vou colocar ele aqui como granito, na frente do DeMarcus Cousins. Eu acho que ele é bem melhor que o DeMarcus Cousins. Cara, a partir de pedregulho você tem que ser pelo menos você tem que ser pelo menos campeão da NBA. O Mutombo, o Djambe Mutombo tá aqui porque ele é o segundo maior recordista de topo da história da NBA. Então assim, se vocês não concordam com isso, então vamos lá. Agora, o próximo cara que, mano, esse cara aqui eu vi muita reprise dele. O que o Skyhook fazia com os adversários deles é fenomenal, cara. E vamos para o próximo pilar, que é o nosso queridíssimo Kareem Abdul-Jabbar. O Kareem, que teve médias de 24,6 pontos, 11,2 rebotes, 3,6 assistências e 2,6 tocos. Vamos lembrar também que o Hakeem é o segundo maior pontuador da história, perdendo apenas para o nosso King James. Então vamos para algumas estatísticas de Hakeem. 6 vezes campeão da NBA, 6 vezes MVP, é o recorde, aparentemente, 19 vezes All-Star e o segundo maior pontuador da história. Cara, pra mim, aqui não tem sombra de dúvida. O Kareem é melhor do que tanto o Aloy João como o Bill Russell. O Bill Russell foi 5 vezes MVP, se não me engano. Ele foi 5 vezes MVP. O Kareem foi 6. Então só aí você já tira... Ah, mas o Bill Russell tem 11 títulos. Tudo bem. O Kareem tem 6, tem um pouco mais metade dos títulos do Bill Russell. Mas, cara, o Kareem até ano passado era o maior pontuador da história da NBA. E o Bill Russell jogou na NBA. Então, assim, na minha concepção, o Kareem tá muito acima do Bill Russell. Eu já acho que o Olajuwon é melhor do que o Bill Russell e eu acho que o Kareem também é melhor do que o Bill Russell. Cara, vamos falar aqui de uma figura deplorável, mas ainda assim um grande jogador da NBA, que é o Moses Malone, que teve todo aquele problema do crime que ele cometeu contra a garota, né? A gente não vai falar sobre o crime porque o YouTube não gosta, mas todos nós sabemos. E se você não sabe, vá procurar a história do Moses Malone. Mas ele é uma pessoa, no mínimo, deplorável, mas ele é um excelente jogador da NBA e teve médias na carreira de 20,6 pontos, 12,2 rebotes, 1,4 assistências e 1,3 tocos. Foi uma vez campeão da NBA, 3 vezes MVP e 12 vezes All-Star. Cara, ele é uma rocha. Se a gente pensar o que ele entregava em quadro, o que ele fazia, cara, o cara era simplesmente um dos melhores pivôs da história da NBA, mesmo ele sendo uma criatura deplorável, né? Mas ele é um pivô maravilhoso. Qualquer time da NBA naquele momento onde o Moses Malone estava no auge dele, gostaria de ter o Moses Malone como o seu pivô titular. Agora, vamos falar aqui de um cara que é, na minha concepção, talvez o mais completo de todos os pivôs da história da NBA, que é o nosso querido Nikola Jokic. Cara, o que falar desse querido sérvio de 2 metros e todos e branquelo, que parece até um monstro? Cara, o Jokic tem, em média, 21 pontos, 10,8 assistências e 7... falei errado, né? 21 pontos, 10,8 rebotes e 7 assistências e 1,2 steals por partida. Mas vamos lembrar que essas assistências aqui, muito delas é porque o Jokic não se importa com status, não se importa com números. Cara, se o Jokic quisesse múltiplos anos
meter uma estatística de média de triple-double, cara, eu acho que o Jokic conseguiria. Porque teve diversos anos que ele estava a uma assistência de ter uma média de triple-double na temporada e ele ignorou. Tipo assim, os jogadores do Denver, eu tava vendo esse jogo, esse foi incrível, era o último jogo da temporada, acho que de 2023 ou 2024, e aí faltava apenas uma assistência pro Jokic, ou um rebote pro Jokic ter uma média de triple-double na temporada. Ele não quis fazer, ele não quis, ele simplesmente falou, mano, eu não vou entrar, jogar mais 3 minutos pra poder fazer uma assistência pra ter um triple-double de média na temporada. Eu tô cagando pra isso aí. Ele tem 9,8 de média de assistências ou rebotes na temporada. Então, assim, ele é um cara zero ego. Se as crianças de hoje em dia gostam de fama aura, vocês deveriam aprender com o Nikola Jokic, porque ele é zero aura e zero ego. Falei errado, né? Acho que as crianças hoje em dia falam 100% aura e zero ego. O Jokic é 100% aura e zero ego, né? Então, assim, é incrível o que esse cara faz. A gente pode falar que o desapego dele aos números da NBA vai cobrar, talvez, o preço no final da carreira dele, porque quando foi o dono do futuro ou o youtuber do futuro que for comparar essas estatísticas, vai olhar e falar, mas ele não teve média de triple-double porque ele aqui, a média da carreira dele tá com 7 assistências, 6 assistências. Mas, cara, eu acho que de todos os pivôs que a gente vai ver, esse cara certamente é o mais completo. Ele arma o jogo, ele pega rebote, ele faz ponto, ele é o pilar ofensivo. Tudo ofensivo passa pelo Jokic e ele é um hub. Acho que é a melhor definição, ele é um hub ofensivo. Eu acho que não existe ninguém mais completo que o Jokic na história da NBA jogando nessa posição. Vamos passar para o próximo, que esse é uma lenda do New York Knicks, mas infelizmente ele não foi campeão. E a gente está falando aqui do nosso queridíssimo Patrick Ewing, que teve em média 21 pontos, 9,8 rebotes, 1,9 assistências e 2,4 blocos por partida. Se eu não me engano, o Patrick Ewing disputou múltiplas finais, se eu não me engano, uma das finais que ele disputou foi com o San Antonio, mas infelizmente ele nunca conseguiu ganhar, né? E como ele nunca conseguiu ganhar, fica difícil a gente subir ele porque ele não tem um título, né? Mas ele certamente ele foi um pedregulho na vida de todos os jogadores que tentaram ganhar o leste quando ele estava no auge. Tanto que ele disputou de múltiplas finais. Então, assim, ele ganhou o leste múltiplas vezes. Ele foi campeão do leste, não foi campeão da NBA, que é o que realmente importa. Cara, o Patrick Ewing teve azar, né? Ele não teve tantos jogadores na época dele que complementavam um ou dois, mas o banco não era muito bom e o time do Knicks faltava alguma coisa, tanto que não foi campeão na época dele, mas ele por si só, cara, era fenomenal. Vamos pro próximo, e o próximo é o múltiplas vezes de boy, Rudy Gobert. Cara, o que falar de Rudy Gobert? O Rudy Gobert ele é um excelente defensor, um pivô defensor, com média de 12,7 pontos, 11,8 rebotes, 1,3 assistências e 2,1 blocos na carreira. Cara, se você precisa de um defensor, se eu sou um time e eu não tenho nenhuma das estrelas acima, eu acho que eu que gostaria de ter o Rudy Gobert para defender esses caras que estão acima dele na lista. Eu acho que ele é um caso raro de, cara, eu não sou melhor do que esses outros caras, mas eu consigo talvez defender todos esses outros caras. Ele é um excelente defensor. O Rudy Gobert tem seu mérito. Eu acho que ele não é valorizado no nível que deveria ser, mas, né,
Eu ainda acho ele um excelente jogador. Ele caberia no seu time? Conta aí pra mim nos comentários. O Gobert caberia no seu time? E agora a gente vai falar do pivô mais dominante da NBA, Shaquille O'Neal. Se o Nikola Jokic é o jogador mais completo, o Shaq foi o pivô mais dominante da NBA. Não existia a possibilidade de você tentar entrar na garrafa do Shaq sem você tomar um toco ou sem você ter problemas em fazer a jogada. Cara, o time, quando o Shaq estava no Lakers e quando ele estava no Orlando, ele jogou, se eu não me engano, posso estar lembrando errado, porque tem uma cena deles no All-Star com o Michael Jordan, mas eu acho que o Orlando não chegou a jogar um final contra o Michael Jordan, mas eles se enfrentaram múltiplas vezes na conferência. E, cara, o Shaq, eu vi o Shaq jogando na época que ele estava realmente no auge dele no Lakers, ali, começo dos anos 2000, até a saída dele. Cara, ele é um monstro. É o pivô mais dominante que eu jogar na história da liga. É o pivô mais dominante. Não tem como você achar que você ia conseguir parar o Shaq sem fazer falta. Por isso, hack é Shaq. E, cara, vou ser bem sincero, alguns vão dizer que eu acho que o Karim é melhor que o Shaq, sabe? Eu acho que o Karim é melhor que o Shaq, mas depois do Shaq, a gente vai arrumar essa primeira lista aqui quando a gente terminar de colocar, porque vai entrar mais uma pessoa nessa lista que a gente tem que falar dele, que é o nosso querido Wilt Chamberlain, lenda do Los Angeles Lakers também. Cara, duas vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP, detentor do recorde de 100 pontos em um único jogo, médias de 50,4 pontos em uma partida. Ele teve médias de 50 pontos na temporada. Eu falei na partida, mas era na temporada. Ele teve médias de 50 pontos na temporada. Isso é loucura. Isso é loucura. Cara, tá na frente de Wilt Chamberlain? Cara, eu vou dizer que não. Porque ele tem 2 campeonatos e o Wilt Chamberlain tem 11. O Olajuwon tá na frente dele, porque eu acho que o Olajuwon é um jogador melhor do que o Wilt, mesmo não tendo pontos, títulos, mais títulos do que o Bill. O Shaq, eu acho que ele, na melhor noite do Bill, ele era dominante igual a pior noite do Shaq. Eu acho que o Karim é melhor do que todos eles juntos, porque o Karim até no passado era o maior pontuador da história da NBA. Consistência, longevidade, talento, tudo isso o Karim teve, e eu acho que por esses motivos ele se torna o melhor pilar, o maior center da história da NBA, Karim Abdul-Jabbar. Mas, senhores, me contem aí, vocês gostaram da minha lista? Vocês gostaram dos nomes? Vocês mudariam os nomes nessa tier list? Me conta aí, me conta. Por hoje é só, se inscreva no canal, deixe o sininho, ative o sininho, comente e tchau.